começar, reconstruir, talvez partir para uma nova era do nosso futebol. Vamos ver o que acontece hoje. A torcida vale para que o Brasil consiga um bom trabalho contra a Venezuela. Vamos conferir agora as duas escalações, como os venezuelanos vêm para o jogo, como o Brasil vem para o jogo, qual time o argentino Omar Pastoriza escala na Venezuela e o brasileiro Candinho está aí como um interino dirigindo a equipe hoje, depois da saída do Vanderlei Luxemburgo, como ele escalou o Brasil. Começando com a Venezuela, a equipe da casa, a seleção venezuelana vem para o jogo nesta partida contra a equipe do Brasil. Assim escalada: Angelucci, número 1, 3 Gonçalves, 2 Rey, 4 Alvarado, 6 Martínez. O meio-campo: 5 Farias, 13 Ornelas, 14 Jiménez, 15 Echenalci. Na frente, 11 Moran, 17 Garcia. O técnico é o Omar Pastoriza, um argentino que trabalhou inclusive nos anos 80 no Fluminense do Rio de Janeiro. Ele que dirige a Venezuela, que até agora em 8 jogos nas eliminatórias ganhou só 1, ganhou da Bolívia e perdeu os outros 7, que é mais ou menos normal na vida venezuelana dentro das competições aqui na América do Sul. Agora vamos conferir o Brasil, enquanto os times ainda estão batendo bola no gramado aqui do estádio em Maracaibo, uma cidade que fica a 500 quilômetros de Caracas e que faz hoje um calor muito grande. A seleção brasileira escalada assim pelo Candinho. Começa jogando com Rogério no gol, número 1. A defesa do Brasil: Cafu 2, Antônio Carlos 3, Kleber 4 e Silvinho 6. No meio-campo, Donizete 5, Vampeta 8, Juninho Paulista joga com a 10 e o Juninho com a número 9, o Juninho do Vasco. Na frente, Euler, número 7, Romário, número 11. Paulo Roberto Falcão. O técnico Candinho optou por escalar jogadores do Vasco, jogadores teoricamente mais entrosados, jogadores do Cruzeiro. A defesa tem a moçada do Roma. O que você acha que acontece hoje Brasil e Venezuela, Falcão? Olha, o grande adversário do Brasil, Kleber, não é a Venezuela, obviamente. O grande adversário do Brasil é o próprio Brasil, com toda essa crise. O Brasil talvez jamais tenha vivido uma situação como essa, uma comissão técnica demissionária. Mas eu acho que o Candinho pensou bem, colocando meio time do Vasco, praticamente, jogadores que têm já uma adaptação. Juninho, Eulírio, Romário, é em cima desses 4 jogadores que a gente espera aí, quem sabe é uma boa vitória. E esse calor, Paulo Roberto? Esse calor é um problema para os dois times. O Brasil deve tocar mais a bola, evitar o desgaste e tem que ganhar, tem que golear. Quando se enfrenta um time mais fraco, você tem que golear. Balões com as cores da Venezuela subindo para o céu aqui de Maracaibo, que eu repito, fica a 500 quilômetros de Caracas, e é a cidade que é o grande polo econômico da Venezuela, com produção de petróleo e de carvão. O trio de arbitragem vem do Paraguai. Apita o jogo o Baldo Aquino, com Casimiro Gonçalves e William Weller como assistentes. José Roberto Wright, um paraguaio para apitar Brasil e Venezuela. Boa tarde, um amigo da Globo. Sem dúvida nenhuma, o Baldo Aquino é o segundo árbitro do Paraguai. É um árbitro que eu conversando agora aqui com ele, aqui embaixo, no acesso ao vestiário, ele me disse que estava preocupado com a partida. Eu acho que ele está com um pouco de zelo. Acredito eu que é melhor ele entrar com essa preocupação do que entrar desligado para a partida e ter dificuldades. Mas é um árbitro com condições de levar bem Brasil e Venezuela. Vai começar o jogo aqui em Maracaibo. Vai começar a partida do Brasil nas eliminatórias no estádio Pachencho Romero. O Brasil já fez 8 partidas nas eliminatórias. Hoje nós estamos encerrando o primeiro turno das eliminatórias. Um torneio disputado por 20 equipes, todo mundo jogando contra todo mundo em 2 turnos. São, portanto, 18 jogos. O Brasil hoje chega à sua 9ª partida. Daqui a pouco o início da partida, já também as informações do Mauro Naves, do Tino Marcos, os repórteres da Globo acompanhando o dia a dia, a preparação de brasileiros e venezuelanos para este jogo. Nós vamos para o início da partida. A bola vai rolar aqui em Maracaibo. O Brasil tem 2 derrotas nas eliminatórias, as 2 aconteceram fora de casa, uma contra o Paraguai e outra contra o Chile. A bola está em jogo. Vale aí toda a sua torcida para que o Brasil, para que os jogadores esqueçam os problemas extracampo e consigam, dentro do gramado aqui em Maracaibo, na Venezuela, uma exibição conforme a tradição brasileira no futebol e até conforme a tradição venezuelana no futebol. Aí o zagueiro Antônio Carlos dominando pelo Brasil, ele faz o lançamento. Foi um lançamento para ninguém, o time da Venezuela vai tentar a primeira saída de jogo. Esse número 11 que domina é o Moran. O Brasil já retomou com o Vampeta, Cafu, Juninho e de novo o Cafu, capitão brasileiro. Ele virou o jogo. Subiu e tocou de cabeça o Gonçalves.
A seleção do Brasil aperta a marcação, começa jogando forte, vem o Silvinho para o jogo. Aí o Romário saindo, recebendo, dando um drible ali no juiz e trabalhando com o Donizete. Convocação nova do cantinho para a seleção. O lançamento é bom do Vampeta. Vai tentando tirar a zaga venezuelana. Você viu que se atrapalhou o Martínez, deu um bico na bola o Gonzalez. Eles não têm lá muita intimidade com a bola quando ela é jogada com os pés. São bons no beisebol, são bons no basquete. Mas no futebol, Kleber, a situação é tão precária que no banco de reservas os venezuelanos têm apenas 6 jogadores. Um jogador, o Tortoleiro, aliás, um dos principais jogadores do time, se machucou. Eles não tinham aqui na cidade ninguém para substituir. E aí, com um dia de diferença, não conseguiram convocar mais ninguém. A informação do Tino Marcos, que vai acompanhar a Venezuela enquanto o Brasil vem para o jogo com o Juninho. Recebeu o combate, bateu na bola e conseguiu o desvio. O jogador da Venezuela, o Etienalci. Kleber, houve, claro, uma preocupação muito grande com relação ao calor. Nessa última hora, antes do jogo, cada jogador tomou 900 mililitros de isotônicos. Olha o time do Brasil chegando, bola do Vampeta para o Romário. Ele bateu para o gol, ela passou. À direita do gol venezuelano, à direita do Angelucci. Já uma primeira boa chegada do Brasil, com uma dupla que fez muito sucesso contra a Bolívia. O Vampeta fazendo o passe e o Romário concluindo. Então o negócio foi isotônico, deixar todo mundo hidratado, Mauro Naves. E muita fruta também. O almoço foi às 11 horas da manhã, né? O horário daqui, o jogo aqui é 3 horas da tarde. E fruta, coisa muito leve. Agora liberado também o macarrão. Nós temos uma diferença de 2 horas no fuso horário. A partir desta madrugada, a partir de meia-noite deste domingo, o Brasil está vivendo o horário de verão. Então no horário oficial de Brasília, nós estamos aqui em Maracaibo 2 horas atrás em relação ao horário brasileiro. São quase 5h04 no Brasil, são 3h04 da tarde aqui em Maracaibo, na Venezuela. Vem embora o Brasil com Vampeta. Passa para o campo de ataque, está com liberdade, vai conduzindo a bola, se movimentou o Euler lá na frente. O corte foi feito pelo Rei, o zagueiro venezuelano. Chegou apertando o Juninho e cometeu a falta. O Juninho, que é o Juninho pernambucano do Vasco da Gama, hoje com a camisa 9 do Brasil. Martínez. Presença do Antônio Carlos, o toque de calcanhar do Juninho. O Vampeta tentou ganhar no meio do campo, a bola volta, é de novo brasileira. Esse é o jogo, bota a bola no chão e toca o Brasil. Enquanto a Venezuela vai dar balão, vai afastar, vai tentar surpreender no contra-ataque, o Brasil tem que aí botar a bola no chão, trabalhar e usar toda a sua superioridade técnica, que na teoria evidentemente existe. Aí o Antônio Carlos recebendo. O passe foi feito, a bola voltou. É o time da Venezuela que vem para o jogo com o Garcia. Donizete já deu duro ali no meio do campo, a bola espirrou depois de bater no jogador da Venezuela. O arremesso é, portanto, da seleção brasileira. O amigo ligado na Globo e também na internet, enquanto você vê aí o Candinho, técnico do Brasil, vai poder participar sempre, tendo a sua participação, mostrando a sua opinião. Nós temos o nosso endereço, www.redeglobo.com.br/futebol ao vivo, endereço que já está acostumado a frequentar, a visitar e fazer a sua opinião. Hoje nós temos uma pergunta lá que está diretamente ligada a esse momento que está vivendo o futebol brasileiro. A pergunta é: quem você prefere para técnico da seleção brasileira? E nós estamos dando 6 opções: Luiz Felipe Scolari, Carlos Alberto Parreira, Levir Coupe, Paulo César Carpegiani, Oswaldo de Oliveira ou Emerson Leão. Ao longo da transmissão do jogo a gente vai saber qual é a opinião do amigo da Globo, do internauta. São 6 nomes fortes. O Juninho vai para a cobrança de escanteio para a seleção brasileira, esperando sua autorização do árbitro. Lá vem a bola para dentro da área, saiu o goleiro Angelucci, deu um soco na bola e Vampeta já pegou o rebote. Euler. Passou o Cafu, tentativa do Euler. Acabou não dando certo. O contra-ataque é da equipe venezuelana, é um momento de perigo. O Brasil sai na marcação, o Vampeta, cheio de fôlego, voltou, marcou, tomou a bola e o Brasil ganha o lance. 5 minutos, Falcão, dá para ter alguma ideia desse começo, pelo menos do estado de espírito dos jogadores brasileiros?
Dá para ter, sim. O Brasil sente o calor, como a Venezuela também sente. Os jogadores procuram tocar a bola, procuram se conhecer, porque é um time que não treinou, é novo, mas de qualquer maneira precisa ser um pouquinho mais ousado, apertar a Venezuela. A Venezuela é um time fraco, já deu para notar que é um time que se defende, vai tentar jogar no contra-ataque. Na individualidade, o Brasil não pode perder, tecnicamente superior, tem que acelerar um pouquinho mais, chegar um pouco mais, pressionar mais, para tentar fazer o primeiro gol rapidamente. Lançamento feito para o ataque brasileiro para o Euler. O Euler que está tendo a sua primeira oportunidade na seleção brasileira. Convocado para jogar aí ao lado do Romário, eles que jogam no Vasco da Gama. E o Euler está vivendo uma experiência muito rica, dominando a bola no meio do campo com o Farias. Eles não conseguem realmente articular nenhuma jogada, né, Falcão? Com a bola no chão, a bola no pé, eles tendo que tomar a iniciativa. Até agora não deu nada certo para a Venezuela. O time é muito fraco. O time da Venezuela é muito fraco. O Brasil tem que apertar um pouco mais. Os dois meias de articulação, os dois juninhos, tem que encostar um pouco mais do Romário, encostar um pouco mais do Euler. O Romário está saindo para buscar o jogo. Pode até sair para meter uma bola, que o jogador inteligente mete bem a bola. Mas a preferência é que os dois jogadores de articulação entrem e joguem a bola para que o Romário possa ter e fazer aquilo que ele melhor sabe, que é botar a bola para dentro. Aí vem o trabalho no meio-campo brasileiro com o Donizete. Ó, do meio-campo até quase a entrada da área, há um espaço para o jogador de meio-campo do Brasil sair, tocar, correr até com a bola, que não é o ideal, e pensar. Lançamento feito pelo Martínez. Ó, esse é que pode ser o perigo. Ó. O Brasil reclama um domínio com a mão. O Garcia insistiu na jogada, depois foi pressionado e perdeu a bola. A seleção brasileira não pode só relaxar no campo de defesa, imaginar que o time adversário não vai chegar nunca, porque os atacantes estão lá para chegar, estão lá para receber uma bola e tentar. E esse Garcia já fez gol contra o Brasil, um gol histórico, até porque foram só 2 gols na história do futebol venezuelano contra a seleção brasileira. Também eliminatórias, 5-1 vitória do Brasil em São Cristóvão, em 93 foi dele, Garcia, o gol da Venezuela. E olha a Venezuela fazendo uma boa jogada lá pela direita, levantando o torcedor no estádio Maracaibo. Com direita meia-lua e tudo. Cruzamento saiu, Kleber no corte. Foi feita uma boa jogada, o torcedor cresce, sobe, delira. Apenas com um bom drible, uma boa arrancada que o jogador venezuelano consegue fazer contra a equipe brasileira. Cobrança de escanteio para a Venezuela. Chegou a Venezuela, tem a chance do primeiro escanteio. Lá vem bola cruzada para a área do Brasil. Rogério no gol. A bola vem muito alta, passa por trás do gol. É linha de fundo, tiro de meta. A vantagem do Brasil nos confrontos com a Venezuela ao longo da história é uma coisa impressionante. São 13 jogos até agora e 13 vitórias do Brasil. O Tino Marcos já disse, o Brasil levou apenas 2 gols da Venezuela e marcou 61 gols. E só tem um 3-1 e um 1-0, né? Em apenas 2 encontros não houve goleada. No mais é 4-0, 5-1 e o Romário, inclusive, sempre muito sincero, diz que esse jogo aí o Brasil tem a obrigação, sim, de ganhar pelo menos de uns 3. A gente está vendo o Euler aí e imagens ao vivo também da casa do Euler, onde a Letícia, emocionadíssima, está acompanhando o jogo, a estreia do marido na seleção brasileira, ela esperando só o Euler chegar para o Gabriel nascer. Já chorou na hora do hino nacional. É a emoção da Letícia que pode ser a emoção de todo o público brasileiro que acompanha um jogo da seleção e de todo mundo que já viveu essa experiência de esperar um neném, ganhar um neném. Vem o Brasil com o Juninho. Olha o Euler aí. Ele tentou a tabela e reclamou de uma falta no lance do Juninho fora da bola. O juiz não deu. O Brasil vem com o Cafu. Cruzamento para a área, a bola vai direto para a mão do Angelucci, que é o goleiro e capitão da seleção venezuelana. Uma falta marcada contra o Brasil, uma falta do Kleber em cima do Garcia. Que é um jogador perigoso, até agora está sendo o que mais dá trabalho para a defesa brasileira. Aí o lance, Wright. Ele agarrou e foi agarrado, e o árbitro optou pela falta que ele fez primeiro. Antes da bola chegar, o Kleber se enroscou ali com o Garcia, agora a cobrança de falta para o time da Venezuela. É uma distância enorme. O jogador chega quase no meio do campo para bater. Arriscou pro gol. O Rei deu trabalho pro Rogério. Que coisa. Ele chutou quase do meio do campo. Mandou uma bomba e o Rogério não conseguiu defender. A bola vai para escanteio. É o time da Venezuela assustando de novo. Vem a bola para a área. Sobe Antônio Carlos e tira.
O rebote é venezuelano. Tenta o jogo Etienne Alce. Outro cruzamento, agora a bola vem por baixo, facilita a vida da defesa do Brasil. O Donizete sai jogando a seleção brasileira. Bota velocidade, Juninho. E um lançamento muito forte. E o Donizete, que fez esse corte agora há pouco, está voltando à seleção depois de 9 anos. Ele fez 6 partidas entre 90 e 91, quando a seleção era treinada por Paulo Roberto Falcão. Nos passes errados, 14 passes errados da seleção brasileira, 7 da seleção venezuelana. Isso com 13 minutos de jogo. O Vampeta tem sido o maior articulador do Brasil, também é o jogador que mais errou passes 3 vezes. Olha a Venezuela chegando. A posição é normal. A defesa do Brasil não está dando um pouco de mole não, Falcão? Uma linha ali que deixa os jogadores venezuelanos que vêm de trás quase na cara do Rogério? Na realidade, o Donizete, o Antônio Carlos e o Kleber são jogadores encarregados da marcação um pouco mais atrás. E aí o Cafu sai bastante, o Silvinho sai bastante. O Brasil está um pouquinho lento na saída de bola. Veja bem, deixa a Venezuela jogar, deixa se fechar. Isso não é bom, o Brasil tem que impor um pouquinho mais, chegar mais em cima, marcar, mostrar uma atitude diferente para tentar fazer o gol. Porque normalmente você faz um gol, fica muito mais tranquilo. Agora o chute de longa distância, perigoso, mas o Rogério botou para escanteio e foi quem mais chegou perto do gol, foi a Venezuela, infelizmente. O time do Brasil vai recuperando a bola aí com o Donizete. Domínio do Juninho, ele tentou o lance individual, foi derrubado. A falta cometida pelo Jiménez, o número 14 da seleção venezuelana. Já recebe o Juninho. É o Juninho Paulista, indo embora. Primeiro ele driblou, o segundo também, entrou na área. Aí veio na cobertura o Rei. Mandou a bola para fora. O arremesso do Cafu. Juninho. O Cafu encostou, a bola para ele. Preferiu não cruzar. Fica trabalhando bola curta ao Brasil. Juninho. Agora o cruzamento lá do outro lado para o Romário. Antes da bola chegar no Romário, o desvio, bola para fora, escanteio. Os jogadores da Venezuela vão resistindo. Para eles já está sendo um grande negócio resistir até agora. O Candinho observa o jogo preocupado e o Brasil tenta o chute a gol. A bola vai para fora. É tiro de meta para a seleção venezuelana. Esse é o Omar Pastoriza. Foi jogador de futebol. Trabalhou no Independiente da Argentina como treinador, quando ele se destacou. Teve no Fluminense nos anos 80. E vive uma situação tranquila, né, Tino? O único técnico que em 8 jogos ganha 1, perde 7, não acontece nada. Uma absoluta estabilidade no emprego. 2 anos já trabalhando na Venezuela com essa rotina. Perdendo, perdendo e quase sempre de goleada. A bola para fora no arremesso, na falta que o árbitro marcou, a falta do Juninho em cima do número 6 da Venezuela, o Martínez. Trabalho do Farias. Aí a bola dominada, o corte foi feito pelo Cafu, ela vai para fora. Outra vez o trabalho feito pela Venezuela. O Brasil faz a marcação. Antônio Carlos sai da área. O corte saiu. Agora a chance do contra-ataque. Bola lá na esquerda. Quem vai chegar é o Euler. Tem como grande arma a velocidade, o arranque. E vai ser realmente uma boa válvula aí para esse contra-ataque brasileiro. Silvinho. Entra bem no jogo. Toca a bola para Juninho, que olha. Busca o lançamento para a área, era para o Romário, ela quase espirrou e sobrou para o Romário. E a tranquilidade do goleiro de pegar a bola só com uma mão, hein? Na frente do Romário, que moral. Goleiro Angelucci. Ele se tornou um dos ídolos aqui do futebol venezuelano. Ele que substitui um goleiro que fez muita fama também dentro, né, das possibilidades do futebol venezuelano, o Dudamel, jogador que teve problemas com alguns jogadores, pediu para não ser mais convocado, o goleiro Dudamel. O Angelucci acabou assumindo, acabou se destacando muito, até porque no time da Venezuela o goleiro tem que se destacar, porque ele certamente vai aparecer muito no jogo, porque vai tentar fazer muitas defesas. Vem para o jogo o time do Brasil. É o Euler tentando a jogada, marcando muito forte o Gonçalves. E o Candinho já saiu do banco, foi até lá à beira do campo e passou alguma orientação para a seleção brasileira.
que vem embora com o Cafu. Ele ficou assustado com aquele impedimento, né? Mas o jogador, por pouco, não sai mais uma vez livre na cara de Rogério. E ele foi lá dar uma bronca na defesa. Ele quer que acerte isso. E tem razão o Candinho. A seleção brasileira, nesse momento aí, que não tem treinamento, não tem o hábito de jogar entre eles, mesmo que o Kleber tenha jogado junto com o Antônio Carlos há muito tempo, falta a rotina do trabalho. Essa situação de impedimento que foi criada agora não foi criada pela defesa brasileira. A defesa brasileira marcou mal. E aí não tinha outra coisa a fazer, a não ser sair, mas saiu completamente no som que não deve, é um erro. Alguém tem que marcar e sobrar. Às vezes uma desatenção dessa dá condições do adversário fazer o gol, o que seria naturalmente uma tragédia no adversário como a Venezuela. Agora o Silvinho não conseguiu recuar a bola para o Rogério. O goleiro do Brasil faz um pequeno discurso ali, tenta ver se consegue arrumar a casa. A defesa, vem a cobrança de escanteio, mais uma. O Antônio Carlos não subiu, conseguiu a cabeçada o jogador venezuelano, foi lá em cima o Ornelas, a bola foi para fora, é só o tiro de meta para o Brasil. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Embratel, via Embratel, seu dinheiro fala mais. O jogo está parado numa falta que favorece a seleção brasileira, uma falta em cima do Euler. O Brasil já movimenta. Aí o Romário foi buscar a bola. Ela não está chegando, ele foi buscar. Não conseguiu o Juninho Paulista fazer a jogada. O Antônio Carlos vai tentar antecipar-se. Defesa do Brasil não está ganhando essa bola enfiada para o ataque da Venezuela. Essa preocupação do Candinho é uma preocupação pertinente. Olha como recebe de novo o Garcia, ó. E aí parte para cima da defesa. Vem de trás o time da Venezuela, vai arriscar, ameaçou o chute o Jiménez, preferiu a abertura. Os venezuelanos vão começando a ganhar confiança, vão achando que dá para jogar. Pode não dar para ganhar, mas dá para jogar. Eles que comemoram como dois grandes resultados contra o Brasil, os dois melhores, duas derrotas por 1-0. Uma no pré-olímpico de 92, outra nas eliminatórias de 81. Eles perderam duas vezes por 1-0 e já acharam bom demais. Euler tentou sair para cima da marcação do Gonçalves, não deu certo o lance. Aí o Jiménez, parece que é o jogador que bota a bola no chão, toca no time da Venezuela. Outra vez o Gonçalves. Aí está o Garcia. Começa a se mandar um pouco mais a seleção da Venezuela. Martínez. 0-0 é o placar. Está ouvindo a reação do torcedor da Venezuela, né? Gritaram olé cedo demais, o Brasil vem para o contra-ataque, olha o Euler, olha o primeiro gol do Brasil, saiu do goleiro, bateu pro gol! Gol! Euler! Do Brasil! Na marca de 20 minutos e meio, os venezuelanos tocaram bola, a torcida se empolgou e gritou olé. O Brasil tomou, partiu no contra-ataque, aproveitou a empolgação deles para a bola enfiada para o Euler e morrer no fundo do gol de Angelucci. Euler, camisa 7. Para alegria do Euler, para alegria da Letícia, para alegria do Gabriel, para alegria de toda a torcida brasileira. Brasil 1, Venezuela 0. Gritar olé não, né, Falcão? Isso aí já é demais. Que isso? É demais, não dá. Mas de qualquer maneira foi uma jogada a bola muito bem metida. O Euler foi rápido, driblou do goleiro, saiu da falta e fez o gol, que deve tranquilizar um pouquinho mais a seleção brasileira. Estreando na seleção brasileira e com um gol, Euler, 1-0 Brasil. E a Letícia chora, é um choro de emoção, de felicidade, né? Aliás, normalmente os pais esperam o neném. O Falcão estava falando aqui, pô, eles são pais que fizeram o Gabriel esperar por eles, né? Gabriel que está esperando pelo papai, não o papai esperando pelo Gabriel. É verdade, mas um momento importante, um momento justo, e ele já fez o gol, já homenageou o filho que está nascendo. É um momento importante da vida do Euler e certamente com esse gol também passa a ser um momento importante para ele na seleção brasileira. Aí o Juninho recebendo, o Juninho Paulista, que bota a bola na frente, deixou dois para trás, foi seguro, deu uma olhada no juiz.
como quem querendo a falta dentro da área, apareceu fora mesmo, Wright. O Baldaquino estava muito em cima, aberto na jogada e com precisão. Ele chegou lá e marcou fora lá. Nesse momento aqui, ó, nós não temos um ângulo favorável, nós estamos aqui na cabine vendo. A minha impressão é que ele, pela proximidade, marcou corretamente. A geração das imagens é da TV venezuelana, que de vez em quando dá uma escorregadela ali no replay, no ângulo escolhido, para um impedimento, para uma falta como essa. Mas o juiz acabou marcando a falta fora da área, ali no bico direito da grande área. De toda maneira, é uma falta perigosa. Partiu o Juninho, bateu pro gol e o goleiro Angelucci faz a intervenção. Logo depois do futebol, Fausto Silva está de volta com as atrações da pesada do Domingão do Faustão. O Vampeta se enroscou ali agora com o jogador da Venezuela. O Morão, o juiz marcou falta. O Donizete com o jogador Morão, o juiz marcou falta do Morão. Sem dúvida, no momento nós acabamos de ver a repetição, o Morão puxa e derruba o Donizete. De todo jeito, se o Morão ganha essa jogada, ele ia entrar de novo na cara do Rogério. A defesa do Brasil estava numa linha, os jogadores todos na mesma linha. Se ele ganha na velocidade do Donizete, não tinha ninguém na cobertura e ia ser a correria danada. Vampeta. Não jogou nem para o Euler, nem para o Romário. A seleção venezuelana com o Jiménez vai trabalhando no campo de defesa. É isso aí, ó. Apertar a saída de bola deles. O Bandeira deu um impedimento do Romário agora na tomada de bola do Brasil. Olha, eu tenho dúvidas, porque no momento em que o Romário sai para a jogada, o zagueiro por dentro da área dava condição. Isso é o que eu vi ao vivo. Vamos ver se você vai ver repetição. É só não promete que a gente vai ver repetição, né? A gente fica sempre na expectativa da televisão que gera as imagens. Cada jogo tem as imagens produzidas, geradas pela televisão local. Hoje, por exemplo, aqui na Venezuela, a televisão venezuelana que está produzindo a transmissão do jogo. A falta é cobrada pelo Brasil. Aí o Juninho vai arriscar o chute de longe, não pegou bem na bola. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Banco Itaú, o Itaú tem tudo, só falta você. Se o Brasil vencer esse jogo aqui por 1-0, como está agora, o Brasil vai a 17 pontos ganhos, empata com o Paraguai em número de pontos, mas com esse placar já estaria à frente dos paraguaios no saldo de gols. Já ficaria o Brasil na segunda posição, dependendo, é claro, do resultado de Uruguai e Argentina. Porque o Uruguai tem também 14 pontos ganhos e 6 gols de salto. Se o Uruguai ganhar da Argentina e o Brasil ganhar só por 1-0 aqui, o Uruguai vai ficar em segundo e o Brasil em terceiro. A expectativa do Candinho durante a semana, as palavras do Candinho levavam exatamente a essa direção. Ele imagina que pode se despedir da seleção, já que o Candinho é um técnico interino, que já anunciou, sai da comissão técnica junto com o Vanderlei Luxemburgo, ficou aqui para não deixar o barco sem ninguém. Vive a chance, aí tem a expectativa de entregar a seleção brasileira na segunda colocação das eliminatórias. O Silvinho tentou uma jogada individual, o Ornelas chegou na cobertura. Na sequência, o Gonçalves procura arrancar lá pela direita. O time da Venezuela não tem muita pressa para puxar o contra-ataque, prefere ficar um pouco mais de tempo com a bola. Assim, imaginam eles, o sufoco é menor. Corte de cabeça feito pelo Kleber. O rebote é venezuelano com o Echenalci. Esse é o Farias. Mas lá na direita o apoio. O trabalho lá pela direita do Ornelas. O Brasil dá um certo espaço para a Venezuela tocar, principalmente aqui, pouco longe da área. Aí vem o cruzamento, ó. Garcia ajeitou para quem vem de trás. Chegou antes o Juninho, primeiro que o Jiménez. A defesa brasileira já isola essa bola com o Kleber. Tá aí o Euler, o autor do gol do Brasil. Recolhe pela esquerda e vai embora. Limpou. Toca a bola, buscava o Romário. O rebote ainda é brasileiro. Cafu. Tentou o chute para o gol. Pouco sem ângulo. Apenas o tiro de meta para a seleção da Venezuela. 20 anos ainda é uma idade para ir ao pediatra? A resposta você vai ter hoje no Fantástico. Fantástico começa logo depois do Domingão do Faustão, que volta com as suas atrações depois do futebol. Vai embora o Brasil com o Juninho.
que virou Juninho Paulista, né? Depois que veio da Inglaterra para o Vasco. Chegou no Vasco e já encontrou o Juninho, que é de Pernambuco e tem mais tempo de casa. Então o Juninho virou Juninho Paulista. É de São Paulo. Jogou no interior paulista, no Ituano. Depois teve boa fase no São Paulo. E foi jogar na Europa, agora está de volta. Como é que tá o Candinho aí no Banco do Brasil, Mauro Naves? Ele está bastante tranquilo, é a segunda vez que ele dirige a seleção principal. No ano passado ele esteve também no amistoso contra a Espanha. Há 9 anos o Brasil não tinha um técnico interino, foi exatamente na saída entre Falcão e Parreira que o Ernesto Paulo assumiu a seleção brasileira uma vez. Mas o Candinho está tranquilo. Feliz, né, Kleber? Porque esse raciocínio, depois eu completo. Vamos ver o Juninho fazer a jogada. O Juninho Paulista limpando, trazendo a bola para o pé esquerdo, para o lado esquerdo. Ele vai na habilidade, tem um drible curto, rápido, sai da marcação. Vampeta domina. Aí o Juninho vai arriscar o chute a gol, bateu pro gol. Angelucci teve trabalho, a bola explodiu no peito dele. E aí manda para longe a seleção da Venezuela. Insiste o Brasil, vem o Cafu. Juninho toca um pouco mais atrás para o Vampeta. Pela esquerda, o Romário. Saiu, se movimentou, aí ganhou a preferência. Passa o Silvinho, boa bola do Romário. Nas costas da marcação, o cruzamento que chega de trás é Juninho Paulista! Gol! Juninho, o Paulista do Brasil! Brasil! Jogada muito bem articulada, o Romário saindo da área e enfiando um bolão para o Silvinho, que cruzou. Veja como o Juninho Paulista chegou rasgando na velocidade, não precisou nem saltar. Foi chegar antes da zaga, sozinho no miolo da defesa da Venezuela para testar firme pro fundo do gol de Angelucci. Juninho Paulista, camisa 10. Estamos agora com 29 minutos e meio deste primeiro tempo. Brasil 2, Venezuela 0. Ia te perguntar se o Candinho tinha motivo para estar tranquilo, como informou o Mauro Falcão agora, então. Muito mais, claro. Agora a jogada foi perfeita. O Romário saiu da área e no lugar e passou o Silvinho lateral. O Euler foi na primeira trave, o Juninho Paulista entrou na segunda e aí tinha 2 jogadores à frente do gol, um jogador na linha de fundo. Aí o ataque foi nas modificações, no jeito que foi feito, foi um jogo, um gol realmente interessante e como tem que ser feito. Agora é a Venezuela que vai tentando com o Ornelas lá pela direita, a marcação é do Silvinho. O Ornelas é abusado, foi ele que deu aquela meia-lua agora há pouco, dessa vez tentou um toquinho de letra. Banco de reservas do Brasil com a comissão técnica mais tranquila. Comissão técnica que pode estar se despedindo. Nessa altura eu já estou dizendo pode, porque, segundo o noticiário, o Oswaldo de Oliveira ganha espaço na CBF. Já já a gente fala. Vamos ver a cobrança do escanteio. E o Rogério vai lá em cima. Se por acaso o Oswaldo de Oliveira, o ex-técnico do Corinthians, ex-assistente do Vanderlei Luxemburgo e hoje técnico do Vasco, tá normal a posição do Romário, hein? Bola do Vampeta, olha o gol do Brasil, limpou, vai pra rede, é Romário! Gol! Romário! Do Brasil! Brasil! Romário! Sai, não precisa nem esperar a bola bater na rede para gritar gol. A hora que o lançamento do Vampeta pega o Romário com a bola dominada, desse jeito, ó, cara a cara com o goleiro. Aí é botar do lado e tocar pro fundo do gol. Romário! Nos números da CBF, chega a 56 gols com a camisa da seleção brasileira. Nas eliminatórias é o 4º em 2 jogos. Romário, camisa 11. Brasil 3, Venezuela 0. E estamos chegando a 32 minutos do primeiro tempo aqui em Maracaibo. E o Romário, que quer superar o Zico, e se possível até encostar no Pelé, que marcou 95 gols pela seleção, já está encostando no Rivaldo. O Rivaldo com 5 gols é o artilheiro das eliminatórias. E o Romário tem uma grande chance hoje de ultrapassá-lo. Ele já deixa para trás. Ou ele se iguala, digo, ao Crespo e ao Zamorano, o argentino Crespo e o chileno Zamorano.
que tem 4 gols nas eliminatórias. O Romário chega ao 4º gol dele. Fizer mais um, assume a artilharia ao lado do Rivaldo. Quando a seleção de Camarões na Olimpíada, o Brasil não conseguiu sair da linha de impedimento. Agora a seleção da Venezuela foi fazer linha de impedimento diante do Romário, com a experiência do Romário, com 34 anos. O Vampeta esperou o momento certo. Fez erradamente a seleção Venezuela linha de impedimento, como já tinha feito também a seleção de Camarões. Só que o Romário estava no campo e aí o gol foi fácil. Olha a seleção brasileira chegando, tentou o Juninho um toque de calcanhar e deu uma abusada. O goleiro foi embora e fez a defesa. E com o placar de 3-0 fácil, o time da Venezuela começa a dar uma certa pelada. O Faria já pegou 2 vezes o Juninho e o árbitro já chamou a advertência, fez a advertência verbal. Tem que ficar de olho. Eu achei que eles iam fazer um escândalo na hora do gol do Romário, pela posição do Romário, que eles iam reclamar impedimento. Foram até bem esportistas. E foi na nossa frente aqui, o Romário ganhou na velocidade, passou pelo zagueiro quando a bola já havia saído do pé do Vampeta. Legalíssimo o gol. A seleção da Venezuela vai trabalhando, vai tentando chegar, o Rei domina. Já passamos de 33 minutos, o impedimento está marcado do Garcia, lá no campo de ataque da Venezuela. O ataque do Brasil já chega a 17 gols nas eliminatórias. O Brasil tem o 2º melhor ataque das eliminatórias, atrás apenas do ataque da Argentina, que já marcou 18 vezes e joga hoje com o Uruguai. E mesmo com 3-0, você viu que o Romário não está satisfeito, orienta o time, manda cada um tomar a sua posição correta. Quer mais o Romário, quer mais o Brasil e não quer se arriscar a tomar gol nenhum. A posição de bola complicada do Angelucci, hein? Deixou numa fogueira danada o Echenalci. Mas a Venezuela acaba arrumando a casa e o Farias recebe aí no meio. A reposição de bola vai ser para o Brasil. O Rogério vai bater o impedimento. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Pepsi, Pepsi, eu quero é mais. Aí a bola dominada pela equipe do Brasil com o Euler. Passa por todos os jogadores, meio do campo do Brasil essa jogada aí. Vampeta, Donizete, o Juninho e o Juninho Paulista. Volta para o Juninho. Um pouco mais pela esquerda. Ele vai saindo da marcação do Jiménez. Venezuela se concentrou toda do lado direito. Ele jogou aqui, do lado esquerdo da defesa venezuelana, onde estava o Cafu. E a bola vai voltando para o lado esquerdo. Aí o Juninho Paulista limpou. Adiantou um pouquinho a bola, perdeu para a cobertura do Rei. E o Antônio Carlos já está aí retomando para o Brasil. O Cafu disparou pela direita, pediu para o Antônio Carlos não deu. Discutiram a distância. No bom sentido, o discutiram. Vem Vampeta. Aí o Juninho enfiando a bola para o Romário, botou na frente o Romário, vai para dentro da área, pode pintar mais um do Brasil! Gol! Romário! De novo Romário! Do Brasil! Brasil! Tudo do jeito que ele gosta. A bola colada no pé, botou na frente, ficou na cara do gol. A defesa lá não marcou assim como uma defesa marca. E aí é do jeito que ele, Romário, de que qualquer atacante gosta. Romário, camisa 11. 36 minutos. Um do Euler, um do Juninho Paulista. 2 do baixinho Romário. Brasil 4. Venezuela 0. Romário já é artilheiro das eliminatórias com 5 gols ao lado do Rivaldo. Bom, agora ficou fácil, né, Falcão? Muito fácil, muito fácil. O Romário sabe jogar, craque do jeito que é, dentro da área, é um jogador que não perde gol. Defesa da Venezuela dando condições, ele vai acabar fazendo um caminhão de gols hoje, né? O impedimento marcado agora do ataque do Brasil, do Euler. O Wright, se tivesse na bandeira, dava impedimento não, porque já balançou dentro aqui, falou que não foi, não, Wright? Não foi, a bola foi legal aqui na frente, partiu na mesma linha do zagueiro, depois da bola, quer dizer, a bola saiu do pé do jogador brasileiro, legal a jogada. Agora está sendo excluído do banco alguém aí da comissão técnica do Brasil. Coordenador Marco Moura. Ele foi expulso porque reclamou ou porque estava fora de lugar aí, Mauro?
Vou checar com ele, Kleber. É o seguinte, o quarto árbitro já havia chamado a sua atenção porque ele havia saído do banco e a pista de atletismo, ele pediu para que ele voltasse. Ele repetiu o gesto e aí o quarto árbitro chamou o Baldaquino, que o expulsou. Então ele estava até corretamente no banco, estava na súmula o nome dele para ficar no banco, mas não se comportou bem. Olha, o Brasil vai fazer mais um. Euler roubou a bola, perdeu um pouco o controle, é pênalti! Penalidade máxima para o Brasil. Marca o árbitro Baldaquino do Paraguai. Pênalti para o Brasil. Pênalti em cima do Euler. A defesa deu um mole danado, ó. Perdeu a bola o Gonçalves e aí foi atrás do Euler. Perdeu um pouquinho o pique da bola, Zé, e tomou o pênalti. Tomou pênalti, foi atropelado, pênalti claro. E no limite da área, quer dizer, para mim, em cima da linha, que faz parte do limite da área, pênalti bem marcado lá. Nesse momento, ele foi derrubado. Ele já estava entrando na área, recebe o toque por trás do Gonçalves, é pênalti contra a Venezuela, 38 minutos passados, o Romário vai bater, o Romário pode chegar já a 6 gols e assumir sozinho a artilharia das eliminatórias. Seriam 6 gols em 2 jogos. No gol o Angelucci, na bola o Romário, partiu, pé direito na bola. Gol! Romário do Brasil! A goleada brasileira já está escrita aqui em Maracaibo. 5 para o Brasil, 0 para a Venezuela. O terceiro de Romário no jogo. Camisa 11, bola no canto direito, Angelucci no esquerdo. Brasil 5-0. Aí a Venezuela vai tentando respirar um pouquinho, porque estão sem fôlego já. Não é nem por causa da corrida e do calor, é porque foi uma avalanche de gols, Falcão, um atrás do outro. De repente, depois daquele momento de indecisão, de preocupação, até o Brasil deslanchou. A Venezuela é um time muito fraco, nós já sabíamos disso. Mas quando você enfrenta uma equipe fraca, a obrigação que você tem é de golear. E isso o Brasil está fazendo. E vem mais. Tá aí o Euler, botou na frente e ficou no chão. E agora, Wright? Na minha opinião, foi pênalti. O Euler troca a bola para a linha de fundo. No momento em que ele continua em progressão, ele é derrubado. — 5-0 para a seleção brasileira. Mais uma vez eu repito, e a gente até se desculpa. Ó, o Romário está sentindo uma dor nas costas. Essa imagem é uma imagem da câmera da Globo. Uma imagem exclusiva da Globo aqui em Maracaibo. Uma câmera que a TV Globo tem aqui para mostrar para você alguns detalhes do jogo. Agora, os replays, por exemplo, desse lance do Euler, do impedimento do Romário no gol. Isso tudo é colocado no ar pela emissora que gera as imagens, que produz as imagens, a emissora da Venezuela. A gente não pode fazer nada a não ser se desculpar por você não estar tendo os replays, os lances que você está acostumado a curtir. Romário, que mostrou aquele momento que estava sentindo uma dor nas costas, agora foi beber uma água. Foi atendido não, nenhum problema com o médico. A Venezuela ficou só de olho para ver se o Romário dava um refresco para eles, mas não aconteceu nada. O Romário foi lá, olhou e não foi atendido, mas estava com a mão nas costas agora há pouco. Quem tem trabalhado muito é o massagista, o Carlinhos, porque está havendo um rodízio aqui, né? A todo momento alguém vem beber água aqui para se hidratar. Porque o calor realmente é muito grande aqui na cidade de Maracaibo. É uma cidade na beira de um lago, perto do mar. Uma cidade onde a produção de petróleo, a extração de carvão é o forte da economia. E é muito quente. Está muito calor em Maracaibo. Um impedimento marcado agora do Silvinho atrasou. Dá uma olhada aí no sol que está fazendo aqui. Lembrando que aqui agora são 3 horas e 40 minutos, né, Cleber? Tem sempre essa diferença com relação ao Brasil de 2 horas, então é sol fortíssimo. Estamos chegando agora a 20 para 6, passando de 20 para 6 no Brasil e 20 para as 4 aqui em Maracaibo. O Bandeira marcou aquele impedimento, foi o Casimiro Gonçalves, marcou um impedimento meio maroto ali também. Eu acho que o Casimiro está errando demais, porque já é o terceiro impedimento. Na minha opinião, eu discordo.
Acho que o sol tá fazendo mal para ele também, né? E ele não tem massagista para pegar uma água, né? Mas aí para fazer... Não, ele pode até beber água. Isso aí nada impede que ele peça para beber uma água. Agora é um absurdo. Porque ele tá de costas pro sol e não tá de frente. O de lá ainda tá atrapalhado, tá com a mão no rosto e tudo. Mas os erros são sequentes. São quarto impedimento equivocado que eu vi. E a seleção brasileira vai tocando bola no meio do campo. Juninho Paulista, Vampeta. O Brasil vence por 5-0. Aqui em Maracaibo, no estádio Pacheco Romero. E além do calor, outra arma imaginada pelos venezuelanos contra o Brasil era também as dimensões do campo. Ele tem 110 metros de comprimento, a mesma medida do Maracanã, por exemplo, só que ele tem apenas 64 metros, 11 a menos do que o Maracanã, por exemplo, em relação à largura. E a regra determina 64 por 75 como medida mínima na largura e máxima. E no comprimento 100 por 110. Deveria haver uma proporcionalidade, que é uma questão de bom senso, né? O estádio tem a largura mínima e o comprimento máximo permitidos pela FIFA. Olha outra bola enfiada aí. Essas bolas que o Vampeta tá passando dessa maneira, assim, na vertical, normalmente deixam o atacante brasileiro em ótima situação. Bom, a essa altura o campo estreito ou não estreito já não resolve nada para a Venezuela, Falcão, que está 5-0. Mas a ideia de um campo assim, você botar um monte de gente lá na frente da área, é dificultar a entrada do ataque adversário, né? E no caso aqui da seleção brasileira, como a seleção da Venezuela faz uma linha de impedimento, uma linha, nesse caso, burra, porque o Brasil foi inteligente e superou, é muita bola longa que pode acontecer agora, é uma boa jogada. Juninho Paulista faz a devolução para o Romário, pode pintar mais um dele, chega bem na marcação, agora o Gonzalez. Acompanhou e conseguiu dar uma travada na bola. Aí o Etienalci. Bola para o Farias. Sempre começa por ele o jogo venezuelano. E aqui na esquerda a movimentação do Moran. Cruzamento lá para dentro da área do Brasil. O Silvinho fez o corte. Donizete e Juninho Paulista. É o Brasil partindo de novo para o campo de ataque. Juninho. Abertura na direita para o Cafu. Vai chegar antes o Martínez. O goleiro Angelucci toca a bola e ela fica dominada pelo Farias. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. Daqui a pouquinho tem o show do intervalo. Neste momento o árbitro encerra o primeiro tempo. O árbitro Balbo aqui no Brasil 5-0. Mauro Tino, tem jeito aí? Dá pra gente pegar uma palavrinha do Candinho, ver o que o técnico do Brasil achou do primeiro tempo, Mauro? Ou tá complicado? Vou tentar sim. Para você ligado na Globo, nós estamos de volta aqui a Maracaibo. Daqui a pouco o início do segundo tempo, Brasil 5, Venezuela 0. O primeiro tempo, um gol de Euler, um do Juninho Paulista e 3 do Romário. Seleção brasileira goleando a Venezuela no primeiro tempo. O Romário assumindo com 6 gols a artilharia das eliminatórias. 6 gols do Romário, 5 o Rivaldo, 4 o Crespo e o Zamorano. O Brasil fez um primeiro tempo tranquilo. E agora vamos para a segunda etapa para o Brasil apenas confirmar essa grande vitória contra a Venezuela. Mexeu o Candinho na seleção brasileira, Mauro Naves? Não, é a mesma do primeiro tempo, Kleber. E o Omar Pastoriza na Venezuela, Tino? Ele sim mexeu, entrou Arango, camisa 7, e saiu o veterano Etienalci, camisa 15. Apenas uma alteração. Considerado um dos bons valores do futebol venezuelano, esse atacante de 20 anos, o Arango, que joga no Monterrey do México. Tanto é um bom valor, não é? Se destaca no futebol da Venezuela, que acabou indo jogar fora do país, indo jogar no México, que é um mercado um pouco mais, bem mais, né, famoso do que o mercado venezuelano. A bola está em jogo no segundo tempo aqui em Maracaibo. Vê se o Brasil mantém essa seriedade, o mesmo ritmo, o mesmo volume de jogo para fazer uma grande goleada e ver se afasta essa fase meio complicada da seleção brasileira. Não é com uma goleada que se arruma a casa, evidentemente, né? Mas pelo menos vai dar um pouco de tranquilidade para o time no próximo confronto. Mas tem que todo mundo golear aí os problemas, driblar os problemas, parar com
decisões e ideias mais ou menos. Brasil, com esse resultado, com esse 5-0, está fazendo 17 pontos ganhos e aumenta o seu saldo até agora para 10 gols. O Uruguai tem 6 gols de saldo, ou seja, o Uruguai teria que fazer 4-0 na Argentina para que o Uruguai continuasse à frente do Brasil. O Brasil, então, dá um passo importantíssimo para realmente terminar em segundo lugar esse primeiro turno das eliminatórias. É a bola dominada pelo Euler, tentou o toque de calcanhar, estava ligado o Gonçalves. E o lançamento foi desviado pelo Donizete, que tinha sido empurrado ali pelo jogador Garcia. Agora o juiz marcou a falta do Ornelas, que o Brasil movimenta com o Vampeta. E esse resultado já é o pior da Venezuela nessas eliminatórias. A Argentina também esteve aqui em Maracaibo e venceu por apenas 4-0. Vem o Martínez. Lançamento ela para o Moran. Tranquilo o Antônio Carlos no domínio. O Brasil parte para o jogo com o Cafu. O Antônio Carlos se arrisca ali na direita do ataque do Brasil. Já apagou o fogo dele o Cafu porque tocou a bola no meio. Então o Brasil se organiza com o Vampeta. Tá aí o Juninho Paulista. No apoio Silvinho. Protege bem aberto aqui na esquerda. Vem de trás Vampeta. Olha para o ataque do Brasil, para a movimentação dos atacantes. Não encontrou espaço para fazer o passe. Segurou um pouco mais quando tentou lá na esquerda da defesa venezuelana. O corte foi feito pelo Martínez. E o contra-ataque vem. Aí o Moran, botando a bola na frente. Indo para cima do Antônio Carlos. Tenta chegar na linha de fundo, faz o cruzamento. A bola é perigosa. Sobra aqui na direita para o Ornelas. Se enrolou um pouco com a bola na frente do Donizete. Perdeu o lance. Se enrolou é muito. E o Brasil sai para o jogo com o Juninho Paulista. Ainda foi falta do Ornelas. Diga, Mauro. Quem voltou muito animado a marcar mais gols foi o Euler. Ele, inclusive, trocou uma camiseta que está usando por baixo da camiseta oficial do Brasil. Quando ele marcou o gol, a camisa estava escrito Jesus, eu te amo. E agora ele colocou uma em homenagem ao Gabriel. Gabriel, papai te ama. E me disse de passagem, agora eu vou marcar mesmo o gol do Gabriel. E olha a chance dele aí, ó. Dominou o Euler, bateu pro gol e ela passa. Lembrando mais uma vez, para quem está se ligando agora, não sabe da história, o Euler e a Letícia, o casal estava esperando o Gabriel para hoje. Estava marcada para hoje a cesariana que traria ao mundo o Gabriel, filho do Euler e da Letícia. Com a convocação dele para a seleção brasileira, eles acabaram adiando a cesariana. Então o Gabriel espera um pouquinho mais para chegar ao mundo, mas já chega filho de jogador de seleção brasileira, que fez gol na estreia. Bola com o Vampeta. Vai caminhando para o campo de ataque, tocando bola no Romário. O lançamento feito lá para o Juninho. Ele dominou, tentou ajeitar já para bater para o gol. O Rei saiu bem na cobertura, fez o corte. E o Ornelas tenta o contra-ataque venezuelano. Consegue evitar o Garcia a saída de bola. Kleber saiu da marcação, o Garcia virou bem o jogo. Quis fazer uma fila ali, o Arango não deu certo para ele. Mas a Venezuela ainda insiste, vem com o Jiménez. Dividiu o Ornelas com o Vampeta. O Vampeta é que acabou fazendo a falta. Acabou dando azar, porque o Juninho chegava bem, tomava a bola. Vai para a cobrança o Rei, o jogador único que conseguiu atingir, alcançar o gol brasileiro no primeiro tempo. O Rogério fez uma defesa na cobrança também de falta. Acabou dando um susto no Rogério. O Rogério, que já foi convocado 17 vezes para a seleção, jogou 7 jogos e levou 6 gols. Agora tem o Rei para bater a falta. É de longe de novo. No primeiro tempo era de mais longe ainda e o Rei deu trabalho para o goleiro. O Rogério, que é goleiro artilheiro, agora se cobre aí para a defesa. Ó, ele quer mais para a esquerda um pouco a barreira. Autoriza o árbitro Baldo Aquino, partiu o Rei, pé direito na bola, veio pelo chão. O Rogério desta vez cai e faz firme defesa. Passamos de 5 minutos. É o segundo tempo de jogo e o Brasil vence por 5-0. 3 do Romário, que domina essa bola ali pela direita. Os outros 2 do Euler e do Juninho Paulista.
Kleber vai subir na defesa do Brasil, toca de cabeça. A bola volta para a Venezuela com o Jiménez. Vai chegando, bateu pro gol. Rogério, não foi forte o chute. Desafio do Faustão. A atriz Vanessa Mesquita, a Simone de Laços de Família, topou o desafio do motociclista Alexandre Barros. Alexandre Barros foi segundo lugar ontem no Grande Prêmio Brasil de Moto Velocidade nas 500 cilindradas. Hoje tem desafio. Topando então a Vanessa o desafio do Alexandre Barros. Você vai ver logo depois do futebol, no Domingão do Faustão, que volta já já com o Fausto Silva e as suas atrações da pesada. Bola dominada pelo Brasil com o Vampeta, que está sendo o armador da seleção brasileira. Definitivamente é o homem, ó, que para a bola, pensa, olha, espera. Tem o trabalho facilitado por uma marcação que não é das mais eficientes do time venezuelano, né? Mas pelo menos está criando as principais jogadas do Brasil, o Vampeta. Está conseguindo a criação, na verdade. Não adianta você ter espaço e não conseguir realizar. Aí o Juninho Paulista vem buscar. Vai pra cima da marcação do Farias. Botou na frente, vem embora o Juninho. O passe pro Euler, olha o gol do Euler, olha o gol do Brasil. A bola vai embora. É bem verdade que o Euler não conseguiu a conclusão certa, a conclusão perfeita. Ficou naquela dúvida, né? Toco a bola pro Romário ou faço o gol? Posição que parecia normal, tinha até aqui dentro o Gonzalez. A bola ia pra fora e o Gonzalez ainda se precipitou. Ameaçou tocar essa bola, o juiz está dando a reposição para o time da Venezuela. A posição do Euler era boa, não é? Perfeito, e o Gonzalez, que foi reclamar agora com o Baldo Aquino, era ele quem dava a condição dentro da área. Jogada legal. Só não entendi o que o juiz marcou. Porque foi o Gonzalez que bateu na bola, seria escanteio. Ele se atrapalhou porque ele tocou para a linha de fundo. O Gonzalez deveria ter marcado escanteio. A marcar o impedimento que não havia, que não marcou, seria na entrada da área. Então começou a dar uma complicada. Não sei se é o calor, né, Kleber? Aí o zagueiro Kleber da seleção brasileira dominando, tocando na direita para o Cafu. Lá vai o capitão da seleção. O Brasil vence por 5-0. Vai chegando a 17 pontos nas eliminatórias. Nós estamos encerrando hoje o primeiro turno das eliminatórias. Todas as seleções fazendo 9 jogos. Ainda neste ano tem mais uma partida. O Brasil joga dia 15 de novembro contra a Colômbia. A Venezuela vai jogar contra o Equador. Serão, portanto, mais 9 rodadas para que a gente conheça as 4 equipes, os 4 países sul-americanos que estarão na Copa de 2002. E o quinto ainda vai fazer uma repescagem contra um representante da Oceania. Quem está muito ansioso com esse próximo jogo é o Cafu. Ele espera ser convocado porque o jogo será no Morumbi. E ele estará, se for convocado, jogar completando 100 partidas pela seleção brasileira e jogando no Morumbi, né, onde ele começou a carreira. Mas aí vai depender do novo técnico, né? Cafu, que já foi convocado 131 vezes, jogando hoje a partida de número 99. E quer fazer essa festa no Morumbi, onde ele apareceu para o futebol, jogando no São Paulo. Depois foi para a Espanha, jogou no Palmeiras, no Juventude. Hoje defende o Roma da Itália. O Cafu, que estava em campo no melhor resultado da Venezuela em jogos contra o Brasil, no pré-olímpico de 92. O Brasil acabou ficando fora das Olimpíadas daquele ano. O Cafu fazia parte do time que empatou com a Venezuela em 1-1. Aí não dava para ir para a Olimpíada, né? Tinha Cafu, Elber, Marcelinho, muitos jogadores depois consagrados. Roberto Carlos. Bem, o time da Venezuela. É o Arango. O Arango entrou cheio de vontade, hein? Entrou a fim de dar uma agitada na vida da defesa brasileira. Agora partiu com ela dominada, acabou derrubado. O árbitro paraguaio Baldo Aquino marca aí a falta. Você está vendo o garoto de 20 anos, o Arango arrancando. O Cafu veio, o Donizete também. E o Donizete acabou empurrando e fazendo a falta. É uma falta, mais uma vez, perigosa contra o Rogério. O torcedor venezuelano se empolga. Tá vendo a chance do primeiro gol. Barreira do Brasil tem 4 jogadores. De novo, é o Rei que se coloca para cobrança. Ele bateu 2. Nas 2 ele acertou o alvo. Uma deu trabalho para o Rogério, outra nem tanto. E essa, parte o Rei, pé direito na bola. Mandou uma bomba
Brasil espalma. Ele bate bem mesmo. Não levou sorte não nas duas anteriores. O aproveitamento dele está de 100% de acertar o gol. E o do Rogério também. Olha como ele bateu forte. Para os venezuelanos, esse vai ser o 5º escanteio. Vem aí para a cobrança o Martínez. O Rei ficou lá pela área, subiu, vem com ele o Kleber. O juiz já está marcando uma falta. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Skol, a cerveja que desce redondo. Você está vendo aí de novo a defesa do Rogério na falta batida pelo Rei. Nós já vamos caminhando para 12 minutos deste segundo tempo. O Brasil 5-0. Está meio quietinha a seleção brasileira, se mostrando feliz e satisfeita com o resultado, Falcão. Ou é isso mesmo, sol forte, Venezuela um pouco empolgadinha nesse começo do segundo tempo. O Brasil acomodou, sabe que o adversário é fraco, faz gol a hora que quer, se forçar um pouquinho faz mais gol. O Romário deve estar louco para fazer gol. O Brasil depende do Brasil fazer mais gol, se forçar faz. E vem para dar uma forçada então, com o Juninho. Chega de trás o Vampeta, a bola para ele. Mais atrás ainda está o Donizete. Aqui na esquerda o Silvinho, pela meia esquerda o Juninho Paulista. Domina o Juninho, bola devolvida para o Donizete. Outra vez o Juninho, vai chegar batendo para o gol. E o Angelucci meio desajeitado ali. Veio uma bola quente, ele espalmou e mandou para fora. Para o terceiro escanteio para a seleção brasileira. Cobrança do escanteio vai ser feita. Não conseguiu articular a jogada da seleção do Brasil. Aí vai o Arango. Bom lançamento, hein? Boa bola lá na esquerda para o Moran. Contra-ataque pode ser eficiente da Venezuela. Traz a bola aqui para dentro. Já perdeu o ângulo, devolveu no Arango. Bola para fora. Comecinho do jogo, a gente estava falando da pergunta da Globo, que está na internet, na www.redeglobo.com.br/futebol ao vivo. A gente perguntou quem você prefere como técnico da seleção brasileira e deu 6 opções. Os resultados, aí vão, as porcentagens de cada um dos candidatos. Luiz Felipe Scolari, 48%. Favoritíssimo, preferidíssimo. Em segundo lugar, o Carlos Alberto Parreira com 15%, depois o Levir Coupe com 12%, o Leão tem 10%, o Oswaldo de Oliveira 8% e o Carpegiani 7%. Essa é a votação recebida por cada técnico nessa pesquisa rápida feita pela internet. Agora o Filipão disse não, mesmo Paulo Roberto Falcão, você acha que não tem volta, pode esquecer? Pois é, parece que ele teria dito não, né? Mas não, assim, ele justificou por que ele não quer, acho que não é o momento dele, acho que dividiria muitas opiniões, seria muito criticado. Tá lá no Cruzeiro fazendo um ótimo trabalho, mas sempre um bom nome. Cruzeiro, que é o time do Kleber, que chegou nessa bola no Arango, a torcida reclamou, queria falta. O Kleber, no momento que disputou a bola com o Arango, ela saiu um pouco mais rápido, ele puxou a camisa do Arango e o árbitro próximo deixou seguir. O jogo segue e o Brasil ataca com o Euler. Quer fazer um gol nesse segundo tempo, já fez um no primeiro, quer fazer esse segundo gol para homenagear de verdade o filho Gabriel. O do primeiro gol não tinha camiseta com o filho que vai nascer. Juninho Paulista. Bola interceptada pelo Martínez, volta no entanto para o Brasil, para o Vampeta. Começa tudo de novo a seleção brasileira com o Kleber. Venezuela avança um pouco a marcação, o Brasil toca a bola, vai procurando não forçar demais a jogada, não precipitar o lance para perder a bola no campo de defesa. Aí conseguiu, agora já chega no passe do Donizete para o Juninho, o Brasil para o ataque. O Juninho Paulista está do lado, está se movimentando, o Juninho prefere a bola para o Cafu. Aí vem de trás o Vampeta. Segurou muito a bola o Brasil, demorou demais para fazer a jogada, acabou perdendo o lance. O Alvarado chegou cortando. Vem a seleção da Venezuela. Nesse segundo tempo sempre com o Arango iniciando a jogada.
Tem que botar esse colete para sair do banco de reservas, assim não confundir ninguém que está dentro do campo. E aí os jogadores vão para o aquecimento. Isso significa que daqui a pouco deve ter mudança na seleção brasileira. E sobre as chances da seleção da Venezuela contra o Brasil, o técnico Pastoriça dizia que são mais ou menos as mesmas que a seleção brasileira de beisebol teria sobre a seleção da Venezuela. A Venezuela tem o melhor beisebol do continente. Fez a analogia perfeita o Pastoriza, né? Acima de tudo realista. Olha o Arango. O Arango fazendo a jogada. Vem o Arango, bateu pro gol, passou pelo Rogério. Não é bobo esse Arango não, Falcão. Pois é um jogador interessante. Não sei porque que não começou jogando e a gente também não dá para opinar muito em relação a isso, porque não sabe o que aconteceu, não sabe o que Pastoriza pretendia em relação à formação. Mas é um jogador tecnicamente muito bem dotado, jogador que sabe jogar, trabalha bem a bola, bate bem de pé esquerdo e entrou provando que não pode ser reserva do time da Venezuela. Ele só está na reserva porque chegou apenas 2 dias aqui. Os demais jogadores já treinavam há 7 dias. E o critério do Pastoriça foi o de escalar os jogadores que iniciaram o período de treinamento. Bom, aí ele errou. Aí ele tinha que ter colocado esse jogador, porque se ele chegou com 2 dias atrasado e joga muito mais que os outros, não é motivo para deixar ele no banco. Amanhã embarque junto com Angélica na cidade dos sonhos de todas as crianças. Amanhã, 8 da manhã, estreia Bambuluá. Vamos para quase 18 minutos do segundo tempo. Seleção brasileira vai vencendo a Venezuela por 5-0. No primeiro tempo, nos primeiros 15 minutos, o Brasil errou 15 passes. Depois, em mais 15 minutos, fez 4 gols, 5 gols. E definiu o primeiro tempo. Então já passou aqueles primeiros 15 minutos, já passaram esses minutos que não foram os melhores do Brasil. Já passou o tempo pior da seleção brasileira. Imaginando que o primeiro tempo vai ser um espelho do segundo. Vem embora o Brasil com o Juninho Paulista. O Euler domina, o Romário pelo meio, o Cafu tá lá no ataque, o Juninho bem aberto pela direita, recebe do Juninho Paulista, vem o cruzamento para a área, Romário tentou a cabeçada atrás dele, tava o Gonzalez para fazer o corte. O Brasil continua na frente, agora sim, vem o gol! Gol! Romário do Brasil! Brasil! Vamos chegando a 19 minutos. É a fase boa, é o tempo bom da seleção brasileira dentro do jogo. Romário, camisa 11, aproveitando o cruzamento do Juninho e fazendo o 4º gol dele no jogo. 4 de Romário, 6 do Brasil, 6-0 em cima da Venezuela. O Brasil já assume a artilharia das eliminatórias, o ataque brasileiro chegando agora a 19 gols, deixa o da Argentina com 18. Argentina, que eu repito, joga ainda hoje com o Uruguai. E o Romário é artilheiríssimo das eliminatórias com 7 gols, já tem 2 a mais que o Rivaldo, que não está jogando no jogo de hoje. E aí a vibração da comissão técnica do Brasil com mais esse gol de Romário. Aquela história do forçar e marcar, né, Falcão? E pela primeira vez funcionou a jogada do time do Vasco. O Juninho foi no fundo, levantou a bola na cabeça do Romário, ele fez gol. Se o Brasil forçar, a diferença é gritante entre as duas equipes. Sabe que o calor é muito forte e equilibra um pouquinho. Rei na cobrança de falta, outra vez. Ele conseguiu jogar a bola no gol, dessa vez sem força. O Rogério fez a defesa. E olha como busca o contra-ataque. São 2 contra 2, hein? 2 zagueiros venezuelanos contra os atacantes Euler e Romário do Brasil. Deu uma apertada ali o Romário. Saiu-se bem, no entanto, a defesa da Venezuela com o Martínez. Daqui a pouco Zé Roberto no time brasileiro. O Brasil fez esse gol, como fez os outros, sem forçar muito, né? O Brasil não está fazendo não está tendo uma preocupação de forçar e marcação e tal. Não está precisando isso, está jogando para ganhar o jogo e ganhar fácil. A diferença técnica entre as duas seleções é muito grande. Bola dominada por Ornelas, do time da Venezuela. Ele vai bater pro gol. O Cafu chegou e abafou o chute do Ornelas. Volta a seleção venezuelana com o Arango. Bateu e a bola passa à esquerda. Essa com um pouco mais de perigo.
assustando o Rogério. O Bandeira estava dando tiro de meta. O árbitro deu escanteio, o desvio do Rogério. E vai haver agora a alteração no time do Brasil. Tá aí o chute, ó. É difícil de ver, né? O juiz marcou meio no grito dos venezuelanos. Ele apontou logo que a bola passou junto ao Rogério. Deve ter sentido, apesar de sua distância. Inclusive, só aproveitando essa paralisação, lembrar que o Marco Teixeira, quando foi expulso, o supervisor da seleção brasileira, eu não sei o que ele disse, ofendeu, falou alguma coisa, acredito eu que não. E ele poderia ter ido lá na área técnica, a regra determina que não é só o treinador. Individualmente, cada um pode ir lá e dar a informação, ou passar, como já foi o massagista, várias vezes dar água. E a seleção da Venezuela, Kleber, está fazendo a segunda alteração. Está saindo o atacante Moran, camisa 11, para a entrada do número 8, Paz. Zé Roberto já está em campo também, saiu o Juninho. E a Venezuela cobra o escanteio, bola para dentro da área do Brasil, tirou o Kleber. Portanto, Paz, número 8, no lugar de Moran, número 11, a alteração da Venezuela. Zé Roberto, número 16, no lugar de Juninho, 9, no Brasil. O jogador venezuelano agora caiu sozinho. O Arango, que gosta de uma jogada individual, dessa vez tropeçou na bola. Aí o Paz, já na primeira dele. Vem o cruzamento para dentro da área, tirou Cafu. Sobra de bola do Zé Roberto. Falcão, aquele meio-campo do Brasil que começou o jogo. Vampeta, Juninho e o Juninho Paulista ali como 3 meias, ajudando a marcar e criando a jogada. O Donizete mais como o marcador. Independentemente dos nomes, o que você achou desse tipo de formação? Essas características dos jogadores que atuaram hoje no meio-campo do Brasil e agora a entrada do Zé Roberto. O que eu gosto do Juninho, esse que está com a bola, o Juninho Paulista, é que ele parte para cima, ele quer o jogo, ele possibilita condições para que se passe a bola para ele, ele enfrenta a marcação e isso eu gosto do Juninho. Em relação ao outro Juninho, um jogador também talentoso, marca bem, sabe sair para o jogo, ajuda aqui atrás, mas o melhor desse jogador desse meio campo no jogo de hoje foi o Vampeta, porque articulou, saiu para o jogo, fez a marcação atrás, e o Donizete é quase como um terceiro zagueiro, também está bem na marcação. O forte do Donizete é a marcação, de modo que o meio campo nesse jogo foi muito bem. Aliás, não dá para fazer uma comparação muito grande em relação ao adversário, mas o time se comportou bem, pelo menos até aqui, esses jogadores de meio campo. E o Juninho faz um belo passe para o Cafu, ele chega no fundo, faz um cruzamento que não saiu como ele queria. Ainda houve a reclamação do Romário de que a bola foi desviada pelo goleiro, mas o Romário quis mais dar uma onda em cima do árbitro. Veja aí o toque do Cafu. Foi quase igual a do Rogério, só que uma bola pelo alto. O árbitro longe também optou na primeira pelo escanteio, essa vez não. Daqui a pouco Marques no Brasil. Técnico Candinho vai mexendo na seleção brasileira. E a gente vai voltar a pedir a sua opinião via internet nessa transmissão da Globo, nessa goleada brasileira sobre a Venezuela. www.redeglobo.com.br/futebol ao vivo é o nosso endereço na rede. E a pergunta que nós queremos: a seleção brasileira vai reagir e vai chegar em primeiro lugar nas eliminatórias? Que o Brasil vai se classificar. O público da Globo já se manifestou, o público brasileiro já se manifestou. A seleção deve se classificar, essa é a expectativa. O impedimento está marcado agora do Marques. Agora, nós queremos saber se você acha que a partir de tudo isso que aconteceu, saiu o Luxemburgo, vem um técnico novo, o Brasil goleia a Venezuela. Daqui para frente, o Brasil se recupera e chega em primeiro? Responda via internet. E o Brasil mexeu, Mauro Naves. Entrou Marques, 19. Saiu o pai do Gabriel, Euler, 7. Não conseguiu fazer o seu gol no segundo tempo, mas teve uma boa estreia. Fez. Olha aí a camisa, Gabriel, papai te ama. Ele não fez o gol no segundo tempo, não mostrou a camiseta em campo, mas deu esse toque fora. E a Letícia, agora o coração da Letícia deve estar batendo aceleradíssimo. E o do Gabriel também. Letícia, esposa do Euler, está grávida e espera só o Euler voltar para que a cesariana, que estava marcada para hoje, seja feita e nasça o Gabriel, o filho do casal Euler e Letícia. O Euler que abriu o placar para a seleção brasileira aqui em Maracaibo. Vampeta. O Marques disparava, o Vampeta não conseguiu lançar. Agora sim o toque curto com o Marques. Trabalha bem o Brasil pela esquerda. Zé Roberto. Ele e Marques entraram agora praticamente no time do Brasil. O Vampeta domina, está sendo seguro pela camisa pelo Jimenez. O árbitro preferiu dar vantagem. Silvinho. Boa jogada do Marques. Conseguiu enganar
No primeiro momento, a marcação do Gonzalez e depois tomou uma pancada por fora. Pô, não tomou uma pancada não? O juiz disse que não foi não, Wright. O árbitro em cima, né? Você vê que nitidamente, no momento em que o jogador saía com a bola, foi tocado por trás, derrubado. Olha lá, vou acompanhar aqui, ó. Segurou em cima, empurrou. Olha lá, mais do que isso, não precisa de falta, né? Isso é um absurdo não ter marcado. 2 jogadores isolados e ele do lado da jogada. Porque deu uma tesoura, né? Deixou a perna do Marques entre as 2 pernas do Gonzalez. Até era para cartão, eu ia te perguntar. Na minha opinião... Olha o Marques. Na minha opinião, sim. É o que eu digo da arbitragem paraguaia. Eu não gosto. Eu acho o árbitro paraguaio um pouco complicado. Nenhum cartão amarelo ainda foi dado nesta partida. Disciplinarmente os times vão bem. Trabalho brasileiro na direita do ataque. O passe não saiu bom do Cafu. E o Farias domina no meio-campo da Venezuela. Aí se arrisca o ataque o Gonzalez com o Zé Roberto fechando o caminho dele. Chegou também o Vampeta. Foram 2 contra o Gonzalez. Bravamente o venezuelano conseguiu escapar da marcação. Aí está Paes. Bola de graça para o Antônio Carlos. Marques jogando a bola para o ataque onde estava o Romário. O Romário já fez 4 gols no jogo de hoje, né? O artilheiro do confronto Brasil e Venezuela é o Tostão, que fez 6 gols. Careca, 5. Bebeto 5, Pelé 4. E agora a falta em cima do Marques. Com esses 4 gols, o Romário, se fizer mais 2, vira artilheiro do confronto Brasil e Venezuela. Não é lá um grande título para o Romário, que está cheio de títulos mais importantes, mas para quem vive de gols. E se igualou também ao Careca, que já havia feito 4 gols numa mesma partida contra a Venezuela. E o Brasil tem uma cobrança de falta importante. Mas o Romário não se candidata dessa vez, não. Quem vai para a batida é o Juninho Paulista. É uma falta bem perigosa, hein? Para quem bate de pé direito, a chance do gol é grande. Ele bateu e o Angelucci Palma manda para escanteio. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Embratel, via Embratel, seu dinheiro fala mais. Vem a seleção brasileira. Bola para o Zé Roberto. Deu a chance, teve a chance até de concluir para o gol. Preferiu um toque lá para o meio. O Brasil volta, vai para o ataque. O bandeira dá impedimento do Romário. Romário, que já marcou 4 gols no jogo, tem tudo aquilo que a gente falou, né? Se fizer mais 2, iguala-se ao Tostão na artilharia do confronto entre Brasil e Venezuela. Já passou o Careca e se igualou ao Careca, que fez 4 no jogo. E ele tem ainda tempo para se tornar o jogador brasileiro que fez mais gols em uma só partida pela seleção brasileira. Esse recordista é o Evaristo de Macedo, que em 1957, num Brasil 9, Colômbia 0, fez 5 gols. O Romário já tem 4 gols. 29 minutos e meio. Vem para a jogada o time da Venezuela, a batida do Arango, a bola vai para fora. E o Romário está a apenas 7 gols do Zico, que tem 66 pela seleção. E é bom lembrar que a Venezuela ainda vai jogar no Brasil, né? Vem aí o Marques. Você está querendo dizer que a Venezuela é o grande sonho de todo artilheiro, Tino Marques? É amiga da estatística do Romário, né? E pela estatística do Romário, ele já se igualou ao Zico, né? Porque na contabilidade dele valem os 7 gols que fez nos Jogos Olímpicos de Seul, mas não são considerados pela CBF. Vamos na da CBF, né? São 59 gols, então. E a Venezuela vem com Arango e Paes. Os 2 jogadores que entraram nesse segundo tempo, que estão tentando dar um pouco mais de habilidade a esse meio-campo da Venezuela, mas não estão conseguindo muito futuro, não. Vem embora a seleção brasileira. Passe do Zé Roberto não saiu. E a Venezuela vai fazer a terceira e última alteração. Vai entrar o Savarese, jogador que normalmente seria titular, mas ele ontem se sentiu mal no treino por causa do calor.
o adversário que seria para a seleção brasileira, acabou sendo vítima o próprio Savarés. Centroavante, camisa número 9, entrando, é a terceira alteração no time da Venezuela. Esse quarto árbitro é complicado, porque ele exigiu que o sujeito entrasse, o jogador, desculpa, o sujeito não, o jogador... Saiu o Garcia, né, Tino? Exatamente. Ele entrasse pelo meio ali, exatamente pelo meio, ele entrou 1 metro pela linha lateral, pro lado direito, quer dizer, é um preciosismo que não tem necessidade, não existe, né? Vem embora o Juninho Paulista, puxando o contra-ataque. Só dá uma checada aí, Tino e Mauro, se o jogador que entrou agora, por causa desse detalhe, ou ter entrado antes do Garcia sair de campo, se ele tomou cartão amarelo logo de... Tomou sim. Tomou, né? De oi, como vai, né? É, exatamente. Pelo seguinte, o cartão amarelo só poderia ter sido aplicado se ele entrou antes... Vai lá, Kleber. Antes do que o jogador, do seu companheiro saísse. Não foi isso. O companheiro saiu em frente ao banco de reservas e ele entrou depois. Agora, por causa de meio metro, ele tomou o cartão amarelo. É brincadeira. Cartão amarelo que ainda não tinha sido mostrado no jogo e acabou sendo isso, por né? Esse... Queria mostrar o cartão. Pra dizer que não esqueceu, né? Vai embora o time da Venezuela. Aí o Arango tentando a jogada aqui pela direita. Ele até faz uma fila ali, gosta de um drible, ó. Terceiro que ele driblou, ele vai chamando a falta. E dessa vez o Juninho Paulista acabou cometendo. Daqui a pouquinho, depois do futebol, tem as atrações da pesada do Domingão do Faustão. E tem o desafio do Faustão. A atriz Vanessa Mesquita, a Simone de Laços de Família, topou o desafio do motociclista Alexandre Barros, brasileiro que foi segundo colocado ontem no GP Brasil de moto velocidade no Rio de Janeiro. Daqui a pouco você vai ver no Domingão do Faustão, logo depois de Brasil e Venezuela. Brasil vencendo por 6-0 e agora tem perigo contra o gol do Rogério. Mais uma vez na bola parada, o Rei acertou todas. E o Arango bateu de pé direito, de pé esquerdo, e o Rogério cai para fazer a defesa. Na bola parada até que eles trabalham direito. Tem escanteio a seleção da Venezuela. Olha como a bola passa pela barreira do Brasil. O Kleber era o último homem ali da barreira, faz uma curva e o Rogério cai para espalmar e mandar a bola para a linha de fundo. Agora o Jiménez na cobrança do escanteio. Brasil 6, Venezuela 0. Seleção brasileira está chegando então a 17 pontos ganhos e está assumindo a vice-liderança das eliminatórias. Maior número de gols também até aqui, 20 gols já da seleção brasileira. Daqui a pouco o Ricardinho em campo e a terceira e última substituição do Candinho. Aí o Juninho Paulista recebendo, daqui a pouquinho vem o Ricardinho na seleção do Brasil. Tá aí o Vampeta trabalhando. Fica dando volta ali na frente do Paes. O passe do Donizete de primeira para o Silvinho. Tem espaço para apoiar o ataque. Vai o jogador do Arsenal da Inglaterra. Exagerou no lance individual, na fila se jogou, não aconteceu nada. O passe do Savarese um pouco mais atrás para a Venezuela tentar se criar aqui no setor ofensivo, mas é complicado. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Banco Itaú, o Itaú tem tudo, só falta você. Aí veio a entrada do Ricardinho, Mauro. É exatamente, saindo agora o Juninho Paulista, número 10, Ricardinho, 17 em campo. Terceira alteração feita pelo técnico Candinho da seleção brasileira. Candinho também está se despedindo da seleção brasileira. A comissão técnica vai ser desmontada até o novo treinador, o novo coordenador técnico. Eles vão escolher a nova equipe. Marques. Cruzamento era bom para dentro da área. O corte foi feito pelo Alvarado. O lançamento agora do Jiménez. Domina o Arango.
Sem saber de brincadeira, o Donizete chegou e cortou. Aí os jogadores brasileiros que estão no banco ainda, o Evanilson, aqui o primeiro é o Edmilson, depois o Evanilson, o Guilherme lá. E o Juninho Paulista sentou-se entre o Guilherme e o Evanilson. Martínez faz o cruzamento para a área. Ficou fácil a bola para o goleiro Rogério. Mais um golzinho e Brasil e Venezuela igualariam o resultado do último jogo entre as duas seleções na Copa América do ano passado, 7-0, com aquele golaço do Ronaldinho Gaúcho, que estava sendo lançado naquele momento, surgiu para a seleção naquele jogo. Savarese bateu para o gol, a bola vai embora. Primeiro jogo entre Brasil e Venezuela aconteceu na eliminatória para a Copa do Mundo de 70. O Brasil ganhou de 5-0 em Caracas. 3 gols do Tostão e 2 do Pelé. O Brasil se classificou, foi para o México e foi campeão do mundo, tricampeão do mundo. E o último jogo, 7-0, esse jogo que o Tino falou, a maior goleada no confronto Brasil-Venezuela. Kleber, só uma falinha aqui do Euler para a Letícia. Ah, sim, um beijão para a Letícia, para minha esposa, para minha família toda que está em casa. Valeu. Acompanhamos o jogo também ao vivo lá na casa da Letícia, do Euler. Agora o beijo do Euler para a Letícia, para o Gabriel, para a família. O Euler que foi substituído, marcou o primeiro gol do Brasil. Estreou na seleção brasileira já com um gol. Brasil 6-0. Um de Euler, um do Juninho Paulista e 4 do Romário. A gente perguntou pela internet se você acha que a partir dessa mudança na comissão técnica, dessa vitória de hoje, o Brasil segue para ser líder das eliminatórias e chegar à Copa do Mundo com a melhor equipe sul-americana. Isso não representa nada em termos de vantagem na Copa do Mundo, Falcão, mas prestígio sim. Você acha que a seleção se arruma ou é muito cedo, é muito difícil? Os jogadores estão só hoje conseguindo superar um trauma psicológico jogando bola. Fizeram o que tinha que fazer, golear a Venezuela, mas não dá para fazer uma análise da seleção brasileira hoje. Os jogadores jogaram com muita seriedade, estão jogando com seriedade, principalmente alguns deles que sabem que estão jogando, quem sabe, a possibilidade de uma volta à seleção brasileira. E eu me refiro ao Kleber, ao Donizete. Todos eles jogaram com muita seriedade, mas esses jogadores encararam o jogo como uma grande possibilidade de permanecer na seleção. Então, todos eles jogaram com seriedade, mas não dá para fazer uma análise maior em relação ao adversário, é muito fraco e não dá para a gente projetar alguma coisa. O que nos resta mesmo é esperar o novo técnico, a nova comissão, aguardar que o futebol brasileiro todo se recicle e mude um pouquinho, né? A partir desses fatos que aconteceram, que são fatos desagradáveis, ninguém esperava, mas já que aconteceu, que de repente desperte todos que estão envolvidos com o futebol. Aí o Savarese. O corte foi feito pelo Cafu, o Savarese tentou uma jogada de calcanhar, às vezes com a parte da frente do pé, olhando para quem vai passar a bola, já é difícil. Vem o Cafu. Dominando o Marques, tocou a bola no Cafu, o drible foi feito. Saiu o goleiro depois que a bola espirrou um pouquinho, mas o Cafu já apareceu aqui na meia esquerda. Jiménez. Saída de bola lá pela esquerda do ataque da Venezuela com o Martínez. Os jogadores procuram sempre o camisa 7, o Arango. Ele toca mais aberto aqui na direita, onde está o Paes. Ele vai para cima do Silvinho, deu uma dançada invocada na frente do Silvinho, bateu pro gol e o Rogério pegou. O torcedor brasileiro parece confiar na seleção brasileira. A resposta à nossa pergunta da internet. Perguntamos então se a seleção brasileira muda de ares e consegue chegar como primeira colocada nas eliminatórias. E a resposta: 75% acham que sim, 25% que não. A maioria dos internautas com a seleção brasileira. E o Vampeta fazendo o passe para o Romário. O Bandeira marcou um impedimento agora, o nosso William Weller. Meio difícil, hein? É difícil não, a minha opinião é que o Romário recebeu a bola, ele ameaçou sair, o jogador ficou o zagueiro, a jogada era legal e o assistente, mais uma vez, equivocadamente, marcou o impedimento. Os dois assistentes estão muito mal nessa partida. Difícil não era marcar um impedimento, não. Era difícil, né, o atacante conviver com esse tipo de coisa. Não havia um impedimento, pelo menos foi a visão. E mais uma vez a gente não vai ter o replay. Só quero lembrar outra vez, é a televisão da Venezuela quem gera as imagens, quem produz as imagens, quem coloca os replays no ar. A Globo tem uma câmera exclusiva que mostra alguns detalhes, mas não lances assim agudos como o impedimento.
E você vendo o jogo como nós estamos vendo aqui, é fácil de detectar. Evidentemente, o meio metro para cá, meio metro para lá, complicaria. Mas esse era literalmente legal a jogada do Romário. Aí o Arango, na arrancada dele, o bloqueio do Antônio Carlos. Zé Roberto tocando a bola para Vampeta. O juiz parou o jogo. E a movimentação vai ser para a seleção brasileira na queda do Ricardinho. 25 anos depois, o russo e o americano que se cumprimentaram no espaço se encontram de novo no Fantástico. Bola na direita para o Cafu. Ele dominou. Quando dominou com o peito, já ia tentando o drible. Só que o Bandeira, ajudando o árbitro, percebeu que o jogador da Venezuela deslocou o Cafu. E marcou a falta, que o Cafu bateu rapidamente, mas o juiz não quer rapidez, não. Vai mandar voltar a cobrança. E o Cafu vai cobrar do mesmo lugar que ele cobrou anteriormente. O Brasil já movimenta a bola. Aí o Romário, autor de 4 gols dessa goleada brasileira. E quer mais, limpou, chegou, ficou na cara do goleiro. Na hora do chute ele não conseguiu concluir. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Pepsi, Pepsi, eu quero é mais. Vem o time do Brasil outra vez com o Marques. Saiu da marcação do Alvarado, cruzou para o Romário e ele também erra. Não há quem não erre um dia dentro da área, né? Não é uma característica do Romário. Não é uma característica bater forte como ele bateu. Ele normalmente ele dá o toque. Veja bem a imagem dele. Quis estufar a rede, né? Quis estufar, quis fazer seu 5º gol. Mais uma vez aí ele entrou, bateu, deu uma pancada. Não é Romário, por isso errou. O Romário teria dado um toquinho e teria feito o gol. Essa é aquela jogada que ele foi ganhando, ganhou do Ornelas, foi pro lance, foi driblando. E também acabou perdendo o gol. Deixou 3 para trás, mas na hora da conclusão não foi feliz. Bom, o fato é que o Brasil está chegando de novo, ainda falta 1 minuto e meio para terminar o jogo. De repente ainda cabe o 7º gol para o Brasil repetir o placar do último confronto, que foi a maior goleada entre Brasil e Venezuela, o 7-0 na Copa América. A Venezuela quer o gol dela, claro. E agora a falta marcada do Kleber, que deu um carrinho frontal. O juiz considerou um lance perigoso do Kleber. Daqui a pouquinho tem o Domingão do Faustão de volta, as atrações da pesada do Fausto Silva, a presença da atriz Vanessa Mesquita, a Simone de Laços de Família, topando o desafio do motoqueiro Alexandre Barros, 2º lugar no GP do Rio. E aí a falta mal cobrada. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Havaianas, as legítimas, todo mundo usa, recusa imitações. Brasil dominando com o Ricardinho. Vamos chegando ao final do jogo, vamos ter, pelo que eu vi ali da placa, bateu uma luz, pareceram 2 minutos de acréscimo. Vamos até 47. O que você achou da arbitragem do Baldo Aquino? Só um cartão amarelo, um pênalti marcado, alguns impedimentos. José Roberto Wright. Impedimento é muito mais a responsabilidade do assistente, que se equivocaram bastante. Os dois se equivocaram bastante. O Baldo Aquino é um árbitro, como eu disse, o 2º do Paraguai. Eu não gosto muito da arbitragem do Paraguai. Um jogo fácil desse, algumas coisas a gente sente no árbitro que ele não é um árbitro de grande qualidade. Mas levou o jogo 6-0 também, né? E a Venezuela vai chegando com o Paes, o cruzamento para a área. Savarese subiu junto com o Rogério, muito mais esperto o goleiro do Brasil. Que bela reposição de bola, hein? Tocando direto para o Marques aqui no meio do campo. Ele tentou a arrancada e acabou derrubado. Já passamos dos 45. Paulo Roberto Falcão, Brasil 6-0. Você dizia antes do jogo, no comecinho da partida, contra um time fraco tem que golear. Essa parte o Brasil cumpriu.
E no mais, o que a gente viu, o que a gente pode tirar, se é que dá para tirar alguma coisa. O Brasil depois tem a Venezuela em novembro, já começando o segundo turno. E aí? Dá para tirar o profissionalismo dos jogadores, encararam com seriedade, partir para cima, tentaram fazer a goleada como realmente fizeram. E é isso, quando enfrenta um adversário fraco, tem que golear, você não faz mais do que a obrigação e não dá margem para nenhum comentário, nenhuma crítica em cima da seleção. A seleção recomeça a partir da escolha da nova comissão técnica através do Dr. Ricardo Teixeira. Por enquanto, consegue uma boa vitória, goleada, se mantém bem na classificação, mas eu acho que a seleção recomeça a partir do jogo com a Colômbia. O jogo é com a Colômbia, né? Dia 15 de novembro, começando o segundo turno. O primeiro jogo das eliminatórias foi um Brasil e Colômbia, um 0 a 0 lá na Colômbia. Agora o Brasil vai receber a Colômbia no estádio do Morumbi. A internet na página da Globo fica à disposição do torcedor que quiser dar a sua nota, fazer a sua avaliação dos jogadores da seleção brasileira. A atuação de árbitros, jogadores, enfim, tudo que aconteceu aqui, o torcedor pode fazer a sua avaliação na página da Globo, na internet, a www.redeglobo.com.br/futebol ao vivo. O Brasil vai chegando a 17 pontos ganhos, fica 2 pontos atrás da Argentina e junto com o Paraguai. Mas o Brasil na segunda posição por causa do saldo de gols. No momento em que o árbitro paraguaio Balbaquino encerra o jogo, Brasil 6, 1 do Euler, 1 do Juninho Paulista, 4 do Romário, 0 para a Venezuela. O adversário não era muito forte, o Brasil fez a parte dele. 17 pontos ganhos agora e assume a segunda colocação. Só perde se o Uruguai golear a Argentina. Mauro Naves, Tino Marcos. Os jogadores vão deixando o campo, evidentemente muito cansados. O sol ainda é forte aqui, porque são 10 para as 5 da tarde aqui em Maracaibo. Os jogadores vão se aproximando aqui da posição onde nós estamos. Os jogadores da seleção brasileira que vão deixando o campo depois desse belo resultado. Ouviu o Silvinho aqui, muito cansado, muito calor, né, Silvinho? Bastante, Mauro. Conversávamos entre nós jogadores e nunca tivemos uma situação tão parecida quanto essa. Bastante calor, mas valeu a pena, é o que eu falei, o espírito de cada um tem que estar realmente em fazer o melhor nas eliminatórias, sem pensar no momento, a longo prazo. O importante é sair dessa situação incômoda. E vamos aqui ouvir o Romário, 4 gols, quase o 5º gol no finalzinho, quase você iguala o recorde do Evaristo, 5 gols na seleção em um jogo. A oportunidade eu tive, infelizmente não aconteceu, mas de tudo acho que valeu pelo que a seleção fez hoje, entrou sabendo que era um adversário fraco e jogou com muita determinação até o final, fez o placar logo no primeiro tempo e a gente conseguiu aqui mais 3 pontos importantes aí para nossa caminhada para a Copa. Venezuela, uma grande amiga dos seus números aí. Me ajudou bastante, fico feliz. E é só o início a seu ver, Romário? Como? É só o início nessa arrancada que você quer? Você disse que pode chegar até alcançar o Pelé? Que eu falei, né? Eu sei que é difícil, é até quase impossível. É uma diferença muito grande. Mas enquanto me derem a oportunidade aí, eu vou tentando fazer gol. Aí o Romário que está a 36 gols do recorde de Pelé. E que sintetizou muito bem a situação, a condição, o raciocínio dos jogadores da seleção. Sabiam que o adversário não era muito forte, mas sabiam também que precisavam de um placar, pelo menos convincente, de uma atuação boa. E parece que foi o que aconteceu com a seleção brasileira. Pois não, Tino? Se ainda tivermos tempo, vamos aqui ouvir o Candinho, que certamente está se despedindo dessa tarde da seleção brasileira. Com que sensação? Bom, com a sensação da missão cumprida, né? Eu acho que o nosso grupo, que foi tanto combatido, que estava mal nas eliminatórias, a gente sempre falou que quando jogasse com a Venezuela e com a Bolívia, tirava-se a diferença que os outros tinham feito. Quero mandar meu abraço para o meu amigo Vanderlei Luxemburgo e dizer que nós terminamos em segundo, velho. Aí, portanto, a despedida e a homenagem do Candinho. E trabalhou com o Vanderlei Luxemburgo durante esse tempo todo, esses 2 anos, então agora está dando o seu recado para o técnico Vanderlei Luxemburgo. A gente vai fazer uma pergunta no 0800 para você participar pelo telefone, na ligação gratuita. Evidentemente que é uma pergunta que nós queremos mais saber a sua opinião do que dizer o que vai ou não acontecer. Você acha, por exemplo, que o Candinho deve dirigir o Brasil contra a Colômbia? 0800 700 903 se você acha que sim, 0800 700 904 se você acha que não. O Candinho está praticamente se despedindo aí, mas o torcedor,
Você que vai pegar o telefone e ligar. Você acha que dava ainda para o Candinho ficar mais um jogo dia 15 de novembro e o novo treinador, a nova comissão técnica começar a trabalhar só no ano que vem, no ano 2001? A gente vai para um rápido intervalo. Nesse tempo você liga e daqui a pouco a gente volta com mais atrações aqui deste Brasil 6, Venezuela 0 em Maracaibo. Globo, 35 anos no coração do Brasil. Me apaixonei na hora. Eu falei, primeiro vê o carro. De perto, é mais gracinha ainda. Sabe como é mulher, né? Apressada. Sabe como é homem, né?